Isso. Áudio rodando, vídeo rodando. Boa gravação para vocês. Take 1. Olá, sou Sandrina Pedroso, empreendedora, conselheira de cultura, produtora cultural, e hoje vamos conversar aqui com o Marcos Gato e a Rosana. Vamos falar um pouco sobre produtores culturais, sobre proponentes, sobre contabilidade e principalmente um assunto que está muito em voga, que são os pareceristas, né? Então, convidar aqui primeiro o Marcos Gato, é carioca, 51 anos, casado, né? Produtor cultural e tem uma vasta experiência. Marcos, obrigada por ter aceitado esse desafio. E aí vou começar com a coisa que mais as pessoas reclamam muito, né? Sim. Quem é o parecerista? Vamos lá, Sandra. O parecerista normalmente é uma pessoa que trabalha no mercado cultural, né? Que já precisa ter uma experiência tanto na área de gestão quanto na área de produção. Por que isso? Porque como a função do parecerista é fazer uma avaliação global do projeto, ele ter apenas um conhecimento técnico não é suficiente. Ele tem que ter a vivência em cada uma das etapas para ele poder realmente ver se aquele texto está de acordo com a realidade e que é possível aquele projeto ser realizado, né? Ser executável dentro do que a parte projetual dele está dizendo. Então, realmente, o parecerista é uma pessoa que já está ali para os seus 3, 4, 5 anos de profissão e já tem atuado em vários segmentos de produção cultural. E qualquer um pode ser parecerista ou ele tem que ter alguma especialidade específica? Sandra, é um debate bem longo, tá? Mas, na verdade, a gente entende que uma forma de nós garantirmos a qualidade técnica, a qualidade de análise dos profissionais é eles terem algum tipo realmente de formação superior, né? Porque, afinal de contas, todos os profissionais, eles passam por um processo de qualificação, enfim, no ensino superior, mas para ser parecerista, realmente é importante que ele também tenha essa formação, porque isso também permite, até pelo olhar do proponente, passa a maior confiança de que aquelas pessoas que ali estão analisando os projetos deles são pessoas realmente que têm uma qualificação, que tem um histórico a ser contado. E esse histórico, ele precisa ter não só o histórico acadêmico, então, como também a vivência na área que ele está analisando, ou qualquer um pode, por exemplo, uma pessoa que é uma atriz, ela pode analisar qualquer tipo, ou talvez fosse recomendável que ela fizesse, se ela é uma atriz de teatro, ela ter muito mais especialidade para o teatro do que, por exemplo, para o audiovisual. Essa sua pergunta é importante. Na verdade, o formato ideal são que as pessoas sejam pareceristas dentro do seu campo de conhecimento. O que não impede que um produtor cultural ele trabalhe mais de um ponto de conhecimento. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com artes visuais. Eu posso fazer uma avaliação de economia criativa. Então, assim, mas o tempo me levou a ter esse conhecimento, né? Apenas pessoas que vão adquirindo a experiência ao longo da sua vivência, né? Elas podem realmente ampliar esse olhar e poder efetivamente contribuir. Não basta apenas a vontade. A pessoa realmente tem que dedicar um tempo grande de estudar. Tem uma parte legislativa que é bem complicada, que muda bastante entre município, entre estado, entre federativos, né? Entre os vários estados. Então, assim, não basta a pessoa querer ser parecerista. Ele tem que se qualificar e se preparar para ser um parecerista. Então, e as análises, de maneira geral, elas estão especificadas nos editais, né? Tem lá nos editais, tem como vão ser avaliados aqueles projetos. Tem alguma coisa que você recomendaria para um proponente, para ele ter maior sucesso, né? Porque a gente tem visto que as pessoas estão reclamando muito dos pareceristas, que eles analisam de forma, assim, às vezes, não no conjunto todo do projeto. Será que também o proponente não olha esse quesito da avaliação e então ele não consegue responder as perguntas que são necessárias para uma boa avaliação?
Sandra, vamos lá. Acabei de falar para você que tem uma série de requisitos, né, que são necessários para um parecerista. Mas isso também se estende ao proponente. Então, assim, você conhecer a legislação, conhecer as normativas que estão sendo postas em prática ali, são importantes. Outros pontos importantes que a gente tem que ter em prática, objetividade, né? Você tem que ser o mais conciso possível. Muitas pessoas ficam floreando o texto porque acham que um texto bonito significa uma melhor qualificação. Não, muito ao contrário, na verdade. Quanto mais conciso ele conseguir ser, melhor. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que ele expressa de forma clara o que é o projeto dele, a gente vai avaliar na sequência a relevância daquele projeto, né, e a quem aquele projeto é destinado. Então, a gente tem que pegar, na verdade, o foco principal, que é a ponta. Aquele projeto está sendo feito para quem? Direcionado para quem? Então, quanto mais coerente você for na sua narrativa, melhor vai ser para quem estiver avaliando. Porque ele não vai se perder em detalhes que fogem realmente do conceito de avaliação. E tem algum ponto que você acha que tanto o parecerista quanto o proponente deveriam melhorar, vamos usar a palavra melhorar, para a pontuação? Eu sei que um dos itens que tem dado mais confusão é portfólio, porque as pessoas não colocam portfólio achando que portfólio e currículo é igual, e são diferentes, né? Portfólio, você não está se vendendo, você está demonstrando quem você é. Então, além do portfólio, que tem que demonstrar o tempo de experiência da pessoa e o que ela realizou, quais são os outros itens que que são mais relevantes para a pontuação? Ou independe? Na verdade, assim, as coisas são entrelaçadas, né? Você não faz só uma análise de um descritivo de um projeto. Você vê uma série de outras questões. Você vê, por exemplo, ficha técnica. Talvez o projeto é muito bem escrito, mas a ficha técnica é falha. Você vê pessoas ali que elas não estão qualificadas o suficiente para poder estar executando o que está descrito naquele texto. E às vezes você pega um texto perfeito, você pega uma ficha técnica perfeita, quando você chega na parte de planilha orçamentária, você vê lapsos, você vê incoerências que você fala, peraí, tá errado, porque assim, o que ele está me dizendo, quando você planifica aquilo em valores, em itens, em funções, aquilo não está correlato. Então, obviamente, as pessoas perdem essa pontuação, né? Como eu falo, não adianta você apenas saber escrever bem, não adianta você ter conhecimento, você também tem que saber pensar, infelizmente, na planilha físico-financeira do projeto. Quais itens são fundamentais para a execução desse projeto? E muitas vezes a gente vê que as pessoas esquecem de pontos importantes. Por exemplo, acessibilidade. A pessoa cita que vai ter um intérprete de Libras, você vai fazer um vídeo, então vai ter a parte de legendagem. Então, você pega o conjunto do que está sendo descrito, quando você olha na planilha, aquilo não está sendo representado na planilha. E é claro, perde esse ponto. Mas também, até na questão do próprio vício de conhecimento da pessoa, que às vezes ela está tão inserida no projeto, que ela acha que todos entendem aquilo com clareza. Quando, na verdade, o princípio é o oposto. Você tem que partir que aquela pessoa não tem conhecimento sobre o assunto e você vai dar condições dela trabalhar a partir do que está sendo narrado, comprovado e descrito de forma orçamentária. Seria mais ou menos isso. E já que você tocou na acessibilidade cultural, né, a acessibilidade também, de maneira geral, os proponentes têm acatado essa recomendação de colocar ações de acessibilidade? Sandra, normalmente o que eu vejo é o seguinte: projetos de valor baixo, eu digo assim, vai até 200 mil, 300 mil, normalmente eles apresentam itens muito mais interessantes do que projetos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que eles se limitam a apenas cumprir o que é previsão de lei, quando eu acho que deve ser exatamente o contrário. Esses projetos que têm um valor mais alto, eles deveriam ser o exemplo de tudo que é possível ser feito quanto à empregabilidade, quanto à questão de acessibilidade mesmo de pessoas, né? Então, assim, são pontos fundamentais e importantes que deveriam, assim,
não ser um item apenas para cumprir uma normativa. Na verdade, são itens de conhecimento e de valorização da própria sociedade, de olhar para o outro. É um olhar diverso, de respeito ao outro. E realmente muitos projetos acabam pecando por isso, que eles poderiam fazer muito mais e entregam muito menos. Então a gente pode resumir que uma boa análise, tanto por parte do parecerista quanto que o proponente deve se atentar é objetividade, clareza, coerência, cronograma, né, orçamento, a questão da acessibilidade e ter certeza do que ele vai fazer. E a ficha técnica, né? Porque, pelo que você está explanando e também pela minha experiência, as pessoas põem lá ficha técnica, a contratar. Que projeto é esse que você vai fazer que não tem ninguém contratado, né? Você não pode ficar só na dependência da hora de entrar o recurso, né? Normalmente, para você ter um bom projeto, você tem que ter um coordenador geral de projeto. Essa pessoa é o guarda-chuva de tudo. Todas as funções que virão partem dele. É o olhar dele que vai gerir todo um projeto. Você tem que ter uma pessoa qualificada em produção executiva. O que o produtor executivo faz? É aquela pessoa que desenha o projeto, que vai saber quem vai fazer todo o fluxo de pagamento, como esse fluxo de pagamento funciona, em que momento e quais fornecedores a gente vai estar falando. Você vai ter que ter, por exemplo, muitas vezes quando a gente fala de produções artísticas, né, um produtor artístico, não que está em palco, mas sim aquela pessoa que vai pensar toda a gestão artística daquele projeto. Muitos projetos precisam ter também um coordenador de comunicação, que extrapola apenas a assessoria de imprensa. Esse cara, na verdade, ele desenha todas as demandas de comunicação e como que o projeto vai se dialogar com o público. Então, assim, não é apenas uma questão de divulgação, e sim uma questão de como aquele projeto vai chegar para a sociedade. Então, assim, não dá para ficar só a contratar. Você realmente tem que ter uma equipe que entenda o que esteja falando. E para fechar, qual recomendação você daria tanto para o proponente quanto para o parecerista? Olha, para o proponente, uma boa leitura digital é importante. Você ter essa avaliação crítica, tá? Cada lugar tem detalhes, tem pequenos nuances que devem ser levados em consideração. Na questão do parecerista, vale a mesma coisa. Porque muitos editais, ainda mais hoje que a gente está falando do Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, você só de ler um edital, você já vê que aquele edital está mal elaborado. Então, assim, você já antecipa que o edital terá problemas tanto para o proponente e muito provavelmente também para o parecerista. Então, é que eu falo, você tem que usar da sua sapiência, né? do seu tempo, do seu expertise, para você poder entender que aquele edital se adequa a você da melhor forma possível e que você também vai ter condições de fazer um bom trabalho. Né? Não adianta apenas nós queremos a facilidade do edital, não é só isso. O edital tem que dar condições também do seu trabalho ser exitoso, tanto para o proponente quanto para o parecerista. E às vezes as pessoas nessa ânsia, elas acabam não levando isso em consideração. E acaba todo mundo perdendo. A sociedade perde, o proponente perde e o parecerista perde. Mas normalmente é o parecerista que paga essa conta. Porque é o lado que não aparece da moeda, né? Então, assim, eu como parecerista eu falo, a gente leva muita pedrada, sabe? Mas a gente tem que ter isso sempre em vista. Para a gente poder realmente apresentar um trabalho de qualidade. Todas as etapas são importantes. E a finalização, onde culmina o trabalho, às vezes, de meses, infelizmente recai no parecerista, porque quem vai avaliar um projeto, e não é apenas um projeto, a gente avalia 50, 60, 100 projetos, num prazo de tempo muito pequeno, às vezes. Então, se o outro lado entrega um produto que seja de fácil entendimento, ajuda muito na avaliação e na qualidade da entrega que esse parecerista vai estar dando para vocês. É mais ou menos isso, Sandra. Marcos, super obrigada. Isso é uma pílulazinha, né, sobre discussão de projetos, de avaliação. E queria recomendar para vocês que leiam os editais direitinho, porque se não ler, dá errado e depois a culpa é do parecerista, né? Obrigada.
E agora vamos conversar aqui com a Rosana, que ela é empreendedora, ela é contadora, ou como a gente chama hoje, profissional da contabilidade, né? Ela tem um escritório chamado Seja Leve, né? Contabilidade digital, é especialista em tributário e muito sobre MEI, né? E eu queria, Rosana, primeiro agradecer muito por você ter aceitado esse desafio, né? É o segundo desafio que eu faço para a Rosana. Que é importante a gente, né? A gente está falando de projetos culturais, de produtores. Queria muito que você falasse para a gente qual a importância da contabilidade para os proponentes e os projetos. Porque as pessoas só falam do proponente, contador. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Sandrinha. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E quantas vezes você me chamar, eu vou vir assim, porque somos dessas. Meu nome é Rosana Maia, eu sou CEO da Seja Leve Contabilidade. Hoje a Seja Leve é um grupo, não é mais uma contabilidade, ela é um hub de negócios, entre outros negócios que eu tenho. Mas eu sempre vou estar à sua disposição para poder ajudar aí o pessoal da projetos culturais. E vamos à nossa primeira resposta. Qual a importância da contabilidade para os proponentes e projetos? Ele é muito importante. Por quê? As pessoas tendem a ver o contador como um mal necessário, né? E a gente não é um mal necessário, a gente é uma fatia desse mercado imprescindível. Porque eu vou falar eu como profissional, mas não eu, Rosana, tá? Eu, contador. Eu posso direcionar o proponente a fazer as coisas certas do edital. Vamos um caso que aconteceu há pouco tempo, bem pouco tempo. O gerente, o coordenador de um projeto, com esse meu cliente, eles leram o edital. E o edital estava lá falando sobre o pagamento do contador, o pagamento do próprio proponente dentro do projeto. Quando eu li, eu não interpretei daquele jeito. Falei assim, gente, não é assim. No meu entendimento, tem que ser feito assim, essa tem que voltar. Se for pago pela Prolabore, vai ter que estar tudo bonitinho. Não adianta a gente querer encurtar caminhos. Conclusão. O coordenador foi mandado embora, porque fez errado, porque a interpretação do edital estava errada. Hoje, com o pessoal que eu trabalho de produção, de produtores de todas as linhas, eu peço para ver todos os editais. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar passar alguma coisa, o produtor perde $500 mil e assim, deixa de dar emprego a um monte de gente. Então, eu também faço parte dessa responsabilidade. Entendeu? Então, mas isso não é trabalho de um contador. É trabalho de um contador, sim. Se ele tem uma visão diferenciada de empreendedorismo e sabe que aquele edital muita gente não consegue interpretar, a gente tem a capacidade técnica. Não que o pessoal não saiba, mas a gente consegue entender de forma técnica o que tem cada documento, o que precisa de cada solicitação daquilo ali. Então, e tempos depois, voltando para essa história, o coordenador me procurou. Ele voltou, o meu cliente chamou ele de volta, depois de retornarem as boas. Ele me chamou e falou assim, olha, todo projeto que eu pegar, você vai revisar todos os nossos contratados, você vai ser paga por isso dentro do projeto, porque a gente não quer mais correr risco o que aconteceu antes. A gente não quer mais que ocorra no projeto tal, que a gente quase perdeu por falta de cuidado e de saber a parte técnica. Ou seja, tiveram que passar por essa situação para entender que sim, eu posso te ajudar de outra forma. Não é só débito e crédito, não é só pegar ali e mandar a guia, não, eu posso ajudar você a conseguir esse edital. Sim. O outro que teve era um edital de quase R$1 milhão e não era liberada a certidão da prefeitura. Lá fui eu e pede, e vai atrás, e vai lá no Piranhão, que é o nome da prefeitura, tá, gente, que a gente conhece por esse nome. Vai lá e vai nos setores até conseguir com um dia de antecedência
um dia faltando para entregar tudo. Mas se eu não tivesse ido, não ia sair. Eu ia ter que esperar os 10 dias. Então, assim, a importância da contabilidade e entre isso tudo, do edital, de interpretação, da parte técnica, tem. Se você não tiver uma contabilidade correta, você não precifica correto. Você não faz o seu orçamento correto. Você não direciona o que é para ser direcionado a cada etapa. E cada etapa tem custos. Então, se você não fizer um orçamento correto, com uma contabilidade correta, você não vai ter certeza se aquele preço é o preço que você tem que colocar no projeto. E aí, no final das contas, o que é para você ficar com 2.000, você fica com 1.000, porque você precificou errado. Não, e a questão também do MEI, né? Porque dizem, né, que o MEI não precisa contabilidade. Mas, no entanto, se ele não tiver uma boa contabilidade, ele tem, eu entendo que ele tem 2 problemas. Um, que ele pode ultrapassar o valor. Segundo, que ele não separa o que é dinheiro dele do dinheiro do projeto, o dinheiro do MEI, né? Faz tudo um bolo ali e depois ele tem problemas. Por que você acha que todo mundo fala que MEI não precisa de contabilidade? Então, o MEI, na verdade, ele foi criado como um benefício do governo para tirar aquele ambulante da informalidade, aquela dona de casa que trabalhava não dona de casa, aquele pequeno produtor que faz doce não em casa, isso, fazia doce, cozinha. fazia bolo, não tinha como se formalizar, porque não tinha dinheiro para isso realmente. Então, o governo criou esse benefício, tá? Que é o microempreendedor individual, que ali dentro tem todas as contribuições, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda de pessoa jurídica, ICMS, ISS, tudo com um percentual menor do que a empresa normal, do ME e EPP. Hoje a gente tem um limite de 81.000. Então, quando eles falam assim, olha, não precisa de contabilidade, beleza, não precisa de contabilidade até a parte 2. Até a parte de quê? Aonde você vai usar esse MEI? Em que momento que você vai usar? Qual tipo de empresa? Então, quando o MEI chegar para mim e falar assim, beleza, realmente não precisa. Mas vamos lá, você trabalha com o quê? Ah, eu sou produtor, só entra uma nota na vida, outra na morte. Beleza, qual o valor dessa nota da vida e essa nota da morte? Ah, é 100.000. Sair, você já vê que você já não pode ser um microempreendedor individual. Aí vem aquela cultura do brasileiro, sempre dar um jeitinho, sempre encurtar caminhos. E aí eles levam aquele MEI assim, tem 4 pessoas da família, coloca 4 pessoas como MEI. Eu sou MEI. E quando, na verdade, aquilo ali é um grupo econômico. Já fechamos a situação por aí. E quando você entra numa situação de projetos como o MEI, dificilmente aquele MEI não estoura. Mas o produtor acha que o governo não vai pegar. E segue a vida por ali. Até o momento que você recebe a sua cartinha, que foi emitida nota de tanto, 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 já estourou o MEI, e aí o que acontece com isso? Você volta lá atrás e você é obrigada a recolher todo o imposto que você não recolheu. E aí eu pergunto para você, vale a pena ou não você não ter uma contabilidade? E aí ainda tem outra situação. O MEI ele pode faturar até 81.000, ótimo, 81.000 ano. Só que por legislação você não pode distribuir lucros se não tiver uma contabilidade. Então, se não tiver uma contabilidade regular, você não pode pegar aquele valor, 24, né? 24.000, 22.000 isento. Esse valor eu distribuo. Você não pode distribuir uma vez que você não tem nenhuma declaração da contabilidade entregue. É obrigado a entregar ECD. Por lei, a legislação, e é para MEI, ME, limitada, EPP, SA, a distribuição de lucros ela só pode se dar por uma contabilidade regular. Se você não tem uma contabilidade regular, você não pode distribuir lucro, que é a diferença dos 20 e poucos mil isento aos 81 que o MEI pode ter. Então, os meus MEIs, todos eles têm contabilidade regular. Quando chega no final do ano, bonitinho, distribuo, acabou, não tem problema.
Então, você reforça o que eu falei, que eu acho que é a grande confusão que as pessoas fazem. Achar que o dinheiro do MEI é dela. Não é. Olha, uma coisa eu aprendi. Lembra aquela coisa lá da física lá de trás? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. CNPJ, CNPJ, CPF, CPF. CNPJ tem uma lei específica para o CNPJ. E o CPF tem uma lei específica para o CPF. Só que as pessoas confundem, não, porque o CNPJ só funciona por minha causa, que sou o CPF. Acontece que tem lei para um e lei para outro. Você não pode juntar as duas, porque um corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço no mesmo momento. Então, assim, falta um pouco de informação, falta também o interesse da outra parte de tentar aprender, porque uma coisa é quando eu falo assim, não sei não, mas eu tenho uma contabilidade que ela faz por mim. A outra coisa é, eu faço, o meu job é esse, eu vou continuar fazendo meu job e tá tudo bem. Não é assim que funciona, porque depois, com tudo que tem acontecido, com todos os funis que a Receita Federal tá cercando a gente de todas as formas, e isso vem para a parte contábil, porque a gente fica acuado sem ter o que fazer para beneficiar, para ajudar dentro da lei aquele MEI a continuar, porque a gente não quer que ninguém pague milhões de impostos, mas a gente tem que fazer valer a legislação, e a gente fica assim, ó, em cima do muro. Aí o que resta para o contador? Estudar meios de trocar o produtor, o projeto de tributação, para poder pagar o justo, lucro real. Será que todo mundo tem como é que eu vou falar? Condições de estar ali dentro daquele lucro real? Porque qualquer coisa te chama a Receita Federal para dentro da sua empresa. Mas as pessoas acham que o lucro real é o mais caro de tributação, né? Não é, se fizer um negócio vezes, bonitinho. Se você tiver uma contabilidade regular, e vamos chamar o seguinte, gente, quando a gente está falando de contabilidade regular, a gente está falando que você faz tudo direitinho, porque o contador só vai espelhar o que você fez, né? E ele não vai fazer mágica, porque a gente não pode. Contador não é mágico, tá, gente? Não tem, nem é fada madrinha, né? Então uma varinha de condão fala assim, tchau, tchau, não né? tem, não existe, né? E a gente sofre muito do lado de cá, porque a gente vê que o outro lado não sabe, mas a gente também, e a contabilidade ela não é feita só a 2 mãos. São 4 mãos, o lado de cá e o lado de lá. Então tem que ter um interesse de ambas as partes. Beleza, é o que eu vou pagar menos? Então eu vou fazer de tudo, me ensina, porque eu sento para ensinar. Outro dia eu sentei para ensinar substituição tributária para o meu cliente não ser passado a perna. Falei assim, não é assim que calcula. Se chegar, tá aqui a planilha, se chegar errado, você pode me chamar que eu venho aqui, que eu vou ensinar a calcular. Acabou, nunca mais ele teve problema. Mas por quê? Porque a informação que era relevante para a formação de preço chegou até ele e ele se interessou. Então, a contabilidade ela não é feita sozinha, ela é feita a 4 mãos, do empresário e do contador. Eu tenho a capacidade técnica de ajudar vocês a chegar numa situação que vocês paguem o justo. Mas se não fizer a parte de casa, o dever de casa desse lado, não anda. Agora, será que também não falta o profissional da contabilidade ter essa sensibilidade para esse público, tanto do MEI quanto do produtor cultural? Sim, falta. Falta muitas vezes até mesmo a procura, porque é difícil entrar no ramo da parte cultural, não é fácil não, tá? É um mundo um pouco fechado. E as pessoas, os contadores que não têm essa vivência, eles não conseguem entrar ali. Por exemplo, eu entrei através de você, que eu fui aprendendo nas nossas aulas, a gente conversa num shopping sentado, a gente conversando e a gente vai trocando. E ali eu fui entrando, eu tinha uns 2 só, hoje eu tenho uma porção. Então, assim, e tem muita coisa da mistificação de editais, de controles, tem que ter muito controle, sim. Tem que ter, não tem. Esse público precisa, porque vai trabalhar direto com o governo. E o governo não... Se você deixar de entregar uma certidão, fala assim, poxa, já dei entrada, tá tudo ok, vai sair amanhã.
você é cortado, sumariamente cortado. Então, do lado de cá, a gente tem que ter a noção do que a gente for fazer. Vai afetar o outro lado, mas o outro lado também tem que entender que aqui pode contar com esse lado daqui. Só que esse lado daqui, que somos nós contadores, para entrar nesse ramo é difícil, não é fácil. Então, assim, talvez se a gente começasse a falar mais sobre a contabilidade de produtores, de projetos, isso também seria, a gente teria mais colegas presentes. Até para a gente trocar, porque às vezes um contador que não tem muita vivência fica assim, desesperado. Gente, como é que você faz isso? Como é que se faz aquilo? Eu não tenho problema nenhum, porque eu acho que especificidades que tem que ser tratadas. As coisinhas muito miúdas que você lê assim, aquela Verdade. coisa do contrato que você lê lá no finalzinho com letras miúdas. É ali que você tem que ir, que é ali que vai segurar o proponente. Não, e, por exemplo, nesse caso agora das leis de emergencial, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, agora estamos aí com a PENAB para sair, tem muita confusão, né? Porque, né, Marcos, Rosana, todo mundo fala assim, porque tem um parecer da CGU que não precisa pagar imposto. Eu falei, gente, olha só, lê direito. Lê direito, que não é isso que está dito. Não, mas fulano de tal falou, né? Sempre é isso. E aí, por exemplo, tenho visto assim, as pessoas ficarem desesperadas. Tô na malha fina da Receita Federal, tem uma conta para pagar. E aí, falando dos MEIs, né? O que aconteceu? Vários MEIs entraram em editais de valores superiores. O edital está dito lá, ó, que pode entrar MEI, agora que verifiquem, né, a questão da quantidade. E a premiação é receita. Isso. E aí tem dado assim várias confusões, que é diferente de quando é fomento, não? Total, isso aí, total. Tem E toda aí certeza. vários meios E tem estão outra sendo coisa desenquadrados, né? A legislação da prefeitura é uma, do governo é outra, e do federal é outra. Então, assim, dos municípios, o município de Niterói é diferente do município do Rio, que é diferente de Caxias. E a gente não consegue acompanhar com a mesma velocidade que sai todas essas informações. Então, isso tem que estar muito ali no sangue do proponente. Lê aquele edital e lê com alguém. Fulano, me ajuda a ler isso daqui. Ali é o seu ponto de partida para você ter uma visão clara até mesmo sobre os fomentos, sobre as premiações. Cada caso é um caso e cada situação você tem que ter muita atenção. Não tem muito para onde correr. Verdade. Não é, Marcos? E acaba que as pessoas esquecem, como a Sandra falou, né? Que é receita. E as pessoas parecem que esquecem de tudo que já trabalhou ao longo daquele período do ano, que somados ao valor que ela vai estar pedindo, vai estourar o MEI dela. Principalmente o pessoal que ganhou o edital e que recebeu em dezembro um valor único. Virada de ano. E que abriu o MEI no meio do ano. E faturou, né? E não faturou nada, mas na verdade faturou porque ele recebeu um prêmio de 100 mil reais, 150 no dia mil. 30 de dezembro. E outra coisa, se você abrir em dezembro, você não tem direito a 81 mil. Você só tem direito a 81 mil dividido por 12, multiplicado pelo número de meses que o MEI existe. Ou seja, se você abriu em junho, você só pode faturar 40.050. E se você abriu no dia 20 de dezembro, você só pode faturar um 12avos, 81 mil dividido por 12. Você não pode faturar 6.750. Você não pode faturar 81 mil dentro daquele lado. Isso daí é lei. Não, e contra a lei, contra fatos, não há argumento. A gente não tem como dar aquele jeitinho. Você já entra virado no ME. Não tem pra onde fugir. E aí a pessoa olha pra você e fala assim, me ajuda. Eu falei, mas é que eu não consigo ultrapassar a lei. Eu preciso seguir a lei. Porque senão eles vão vir atrás de mim. Não, e uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, a gente tem que lembrar que nós somos uma federação. Né? Isso aí. República Federativa do Brasil. Né? Somos compostos de 5.570 municípios, 26 estados e o Distrito Federal.
E houve uma opção na Constituição, né, dos constituintes, é que cada um pode legislar do jeito que achar melhor. A gente já evoluiu bastante na questão do ICMS, né, que hoje a gente já teve uma época aí de muita guerra fiscal, hoje a gente já não tem mais essa guerra do ICMS, né, houve, depois de muita confusão, e muita empresa debandando do Nordeste para o Centro-Oeste, do Sul para o menor tributação, né? Então, às vezes a empresa não tinha nem planta nenhuma lá, mas tinha um escritório virtual, né? Foram vários pontos de referência. Ponto de referência maravilhoso. E aí faturava salva tudo. vidas, hein? Salva vida, Não, sim. salva vida. Eu vou estar no México. E aí você faturava por aquilo lá, mas você não produzia nem um grãozinho de arroz, né? Então era assim, muito... Briga. É igual, hoje não. Hoje é igual quando o prestador de serviço, que isso é uma briga eu tenho 30 anos de contabilidade, 30 anos aí essa briga. Minha empresa é no Rio de Janeiro, eu faço serviço em São Paulo, e São Paulo quer o ISS dela, e o Rio de Janeiro, porque a minha empresa é aqui no domicílio do Rio, também quer. E aí, entre Rio de Janeiro e São Paulo, é uma briga ferrenha. E não aceita o CEPAM, e o CEPAM acaba, e ninguém aceita. Olha, é uma briga terrível. E aí você tem que conversar com a pessoa, com o prestador de serviço, para saber assim, qual briga que você vai entrar. Pagar o ISS aqui, joga o ISS lá dentro do Simples Nacional. Vamos ver, porque tudo pode atrapalhar a sua vida de crescimento. E crescer já dói. E ainda quando tem briga de legislação, é pior. E com essa reforma tributária aí, o pessoal pode começar a se preparar, pessoal. Por quê? Como é que vai funcionar o mecanismo agora? Pode falar sobre isso? Pode, um minutinho. É boa. Eu sou prestadora de serviço, eu sou contadora. E aí você me contrata. E aí você contrata ele. Vamos lá. Bem isso. Eu sou prestadora também, você me contrata e você contrata e ele te contrata. Se você não emitir nota fiscal, ele perde o direito ao crédito. Se eu não emitir nota fiscal, você perde o direito ao crédito, que agora vai funcionar. Temos o sistema 10 vai estar anos fechado. Todo o sistema vai estar fechado. São 10 anos para a gente colocar isso para funcionar, mas vai ser assim que vai funcionar. Então, o que acontece com isso? Os prestadores de serviço, para ter direito ao crédito, para pagar menos imposto, vai começar a procurar os prestadores que trabalham corretamente. E aí já é um alerta para todo mundo começar a olhar a sua operação para dentro de casa, para tudo rodar. Vai acabar com esse negócio de faz um Pix na minha conta pessoal, para não entrar na conta da empresa, para eu não pagar imposto. Aí quem não vai sair sou eu, porque eu vou perder o direito ao crédito daquilo ali. Na verdade, então, todos teremos fiscais. Eles fizeram uma situação que nós vamos começar a ser fiscal um do outro. Se você não emitir, eu não quero mais trabalhar com você. Não vou mais trabalhar com o Marco, porque o Marco não emite nota. Eu emito sim, tá, gente? Mas ele emite, tá, gente? E aí, se ele não me der, eu não vou me beneficiar. Então, vai acontecer isso. Interessante. Vai ser todo mundo fiscalizando todo mundo. E quem não entrar no alinhamento, vai perder trabalho. Não, e é muito interessante isso, porque outro dia eu conversando com o senhor, ele falando que ele se arrepende hoje de não ter recolhido imposto e nem ter feito MEI e ter dado nota fiscal, ter tudo direitinho, porque acabou que ele precisou se aposentar e quando chegou lá, na hora lá, o INSS virou para ele e falou assim: o senhor tem recolhimento? Ele não tinha recolhimento. Então ele não podia se aposentar. E aí ele teve que esperar para se aposentar por idade. E aí tem direito ao quê? Um salário mínimo. E como ele não tinha, e na verdade, porque ele teve que contribuir mais um pouco para depois se aposentar. Porque senão ele teria que ser pelo BBC, né?
que era o de pobreza. Mas aí tinha dificuldade porque ele tinha bens. E tinha a empresa. Tem Ainda- CNPJ, o governo fala assim, não, você trabalha, você tem CNPJ. Então você é propenso a recolher o que você tem que recolher. E outra coisa, o MEI, ele só se aposenta por idade. Se você não quiser se aposentar por idade, você tem que pagar um percentual em cima. Então, assim, mais um ponto de atenção. Se você já vem, por exemplo, eu passei quando na época que o contador podia ser MEI, eu também passei, mas eu tive que recolher, porque eu já tinha mais de 15 anos, tinha 18 anos. Como CLT. Se eu começasse a pagar o MEI em cima do puro, eu ia perder lá e eu só ia me aposentar com 65. Eu já só faltava 7 anos para eu me aposentar. Aí você tem que fazer compensação para eu você. paguei um percentual a mais, eu acho que foi 15% a mais. Aí você complementa cada guia do. Aí você tem que ver o seu papel, né? Você tem que ver como é que você já foi antes, como você tá com o MEI e sua idade. Tem que fazer todo como era o salário antes. Será que vale a pena? Tipo assim, porque eles fazem por tantos maiores e a média de tantos meses. E eles fazem. Mas com o MEI não. Com o MEI é um salário direto. O que é errado, né? Que de maneira geral, as pessoas acham que aí depois contratam um advogado para ganhar na justiça o direito de ter. Aí fica aquele processo na justiça contra o INSS séculos, quando se a pessoa tivesse já desde o início, né, se preparado para a velhice, né, fazer. Porque também eu acho que uma coisa, para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso aqui, eu acho que 2 coisas que tiro dessa nossa conversa aqui hoje. Uma, de maneira geral, os artistas e os produtores culturais não pensam na longevidade, né? E não tem nenhuma prática da questão financeira. Eu acho que isso é o mais complicado. E quando eu estou falando financeira, eu não estou falando nem só de entrada e saída, mas também a questão do tributário, que tudo bem, né? É complicado, mas pelo menos ter uma pequena noção e não acreditar em conto de vigário, gente. Mas fulano falou, ciclano fez. E esquece que só vale o que está escrito, ainda mais para governo. Não é? Sempre. Gente, muito obrigada. Eu queria que vocês deixassem, Marcos, Rosana, uma dica, vamos dizer assim, dica para os produtores culturais. Você começar, Rosana? Posso começar. Então, pessoal, obrigada primeiramente, e sempre que precisar vou estar sempre à sua disposição. Então, a minha dica para vocês é chato, tá? Muitas vezes é chato, mas procurem buscar mais sobre empreendedorismo, aprender um pouco mais para vocês poderem precificar de forma correta. Quando precificar, está o imposto ali dentro do seu orçamento, para depois na hora de pagar vocês não sofrerem tanto, que é doído, sabe? E outra coisa, não fiquem com medo de sair do MEI, crescer dói, mas a prosperidade é melhor. Então, quanto mais imposto eu pago, pode reclamar, eu gosto, eu pago, porque eu sei que a minha vida, a vida da minha família, a vida de quem está perto de mim, tá melhor do que estava antes. Então, assim, estudem mais um pouco sobre seus negócios, tá? Tenham pessoas certas para orientar, não vão na onda de meu amigo sempre fez assim, é a frase que eu mais detesto. Eu sempre fiz assim, nunca deu errado, uma hora a conta chega e isso é certo. Então, assim, se precisarem de alguma coisa, meu nome é Rosana Maia, meu Instagram é Rosana M Contadora, pode me procurar por lá, me chama. Qualquer coisa, pega o telefone com a Sandrinha, que ela tem meu telefone, e eu posso tentar ajudar, tá? Porque se o negócio estiver feio, aí reza para Jesus. Então, muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada. Sandra, quero agradecer a oportunidade também. O meu conselho acaba sendo parecido. Que, na verdade, a gente precisa realmente... O aprender ele tem que ser constante. Isso é para a vida, de forma geral. Então, assim,
cada etapa que a gente vivencia, que nós atravessamos, ela merece um pouco de reflexão. Então, eu não falo só de edital não, porque edital assim, é o tema que está em voga, que está em moda, para além do parecerista, tá? Então, assim, conhecer leis, conhecer legislação é muito importante. Isso é um facilitador, digo mais, isso é um diferenciador. Se você conhece as legislações, se você sabe o modus operandi que aquele edital, ou aquele município, ou aquele estado trabalha, e você sabe operar aquilo, você vai sair na frente de muitas pessoas. Então, assim, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de procurar pessoas que possam te passar a informação correta. Assim, para você ver a questão, na minha pretensão, eu achava que eu sabia muito de MEI, e eu tô vendo que eu vou ter que rever uma série de conhecimentos meus. Então, assim, vocês se cercarem de pessoas que têm conhecimento é sempre benéfico, tá? E não tenham medo de se associar, seja entre vocês produtores, se associar com bons contadores, se associar com boas pessoas. Se vocês entenderem que vocês juntos, vocês poderão ir muito mais longe, nem sempre mais rápido, mas a constância permite que vocês cheguem mais longe. Então, o meu conselho é esse. Parem, reflitam um pouco o que vocês são e onde vocês querem chegar. E escolham com quem vocês querem estar nessa caminhada. Se vocês aprenderem isso, meus amigos, teremos sucesso. É só precisar de um pouco de paciência. Eu acho que é isso, Sandra. Gente, super obrigado. Esse é o podcast do Proseando com Gestão, né? Teremos outros convidados também, outras temáticas, mas essas eram as temáticas que, como diz o Marcos, em voga nesse momento. Gente, obrigada. Foi ótimo. Gente, eu vou achar até você conversar com o meu computador. Eu não falo com a da Sandra, que a Sandra é suspeita.